Capítulo 8. Anschluss. O Reich incorpora a Áustria. Apesar de o Tratado de Versalhes ter proibido a união entre os dois países, o sentimento de pertencer à comunidade germânica era tão forte na Áustria que propiciou sua pacífica anexação por parte da Alemanha. Tropas austríacas desfilam na cidade de Innsbruck, INNSBRUCK, em 13 de março de 1938, depois de participarem da cerimônia de juramento de lealdade ao Führer. No início de 1938, os grandes vencedores europeus da Primeira Guerra Mundial, a França e o Reino Unido, pensavam o que fazer a respeito da Itália e do Japão, dois países que haviam sido seus aliados na Primeira Guerra Mundial e que agora desafiavam a ordem internacional com suas campanhas na Etiópia e na China, respectivamente. Os Estados Unidos e a União Soviética também se preocupavam com a conduta desses dois países, principalmente os russos, que temiam que a agressividade do Japão se estendesse para suas fronteiras no Extremo Oriente. Diferentemente da Itália e do Japão, a investida mais agressiva do Terceiro Reich, até então, havia sido a militarização da região da Renânia em seu próprio território, mas a situação começou a mudar rapidamente a partir de uma crise gerada em um dos estados sucessores, a Áustria. Enquanto os Habsburgo tiveram sob seu poder um vasto império multinacional, o Império Austro-Húngaro, que se estendia pela Europa Central e Balcânia e tinha sua sede de governo em Viena, seus súditos austro-alemães não demonstraram grande interesse em unir-se à Alemanha. Porém, após o desastroso fim do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra, eles mudaram de opinião. Em sua maior parte, as áreas alemãs pertencentes ao Império dos Habsburgo, passaram a formar a nova República da Áustria, somando cerca de 6 milhões de habitantes. Entretanto, uma minoria de 3,5 milhões acabou sob o controle da Tchecoslováquia, enquanto outros 4 milhões habitantes da região do Tirol do Sul ficaram sob a administração da Itália. Outras quantidades menos relevantes, concentradas nas regiões de Estíria e Caríntia, foram integradas à Iugoslávia. A opinião geral era que a nova Áustria era inviável política e economicamente. Em novembro de 1918, o primeiro projeto de uma constituição para a Áustria, elaborado pelo socialista Karl Renner, proclamava o país como parte da República Alemã. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores afirmaram que a Europa seria reorganizada de acordo com o princípio da autodeterminação dos povos. Assim, era compreensível que os austríacos manifestassem seu desejo de unir-se à Alemanha. Porém, os países vencedores vetaram expressamente essa união. A Alemanha deveria permanecer fragilizada ao máximo. Ela foi, depois da guerra, obrigada a entregar vários territórios e populações. Portanto, não fazia sentido algum fortalecê-la com a incorporação da Áustria. Além de vetarem a união, as potências ocidentais passaram a vigiar a Alemanha atentamente para evitar qualquer avanço germânico nesse sentido. Em 1931, por exemplo, foi anunciado um projeto de união aduaneira austro-alemã. Porém, esse projeto nunca se concretizaria, pois foi vetado pelos mesmos países que impuseram o Tratado de Versalhes à Alemanha e o Tratado de Saint-Germain à Áustria. Após a Primeira Guerra, a vida política na Áustria dividiu-se basicamente em três vertentes: a direita, Partido Social Cristão; a esquerda, Partido Socialista; e os nazistas. Em 1933, os sociais-cristãos liderados por Engelbert Dollfuss estavam no poder. O país foi assolado pela crise de 1929, que afetou a Áustria tanto quanto ou mais do que afetou a Alemanha, e Dollfuss temia que essa instabilidade facilitasse uma ofensiva revolucionária de nazistas ou socialistas. Em março de 1933, Dollfuss passou a governar por decreto, proibiu que os nazistas se organizassem no partido político e dissolveu as milícias do Partido Socialista. Criou então um novo partido, a Frente Patriótica, que seria o único partido da Áustria. Desde então, nazistas e partidários da esquerda, que até o momento eram rivais, começaram a fazer uso da violência contra o poder autoritário de Dollfuss. O chanceler, por sua vez, reagiu com prisões em massa e a criação, antes do fim de 1933, de campos de concentração. Em fevereiro de 1934, Dollfuss ordenou que o exército atacasse determinados bairros de Viena e de algumas cidades próximas à capital, considerados redutos de socialistas. O resultado foi uma curta guerra civil que durou apenas 5 dias, mas que terminou com centenas de mortos. Já a pressão contra os nazistas austríacos era menor. Muitos deles foram exilados na Alemanha. As reações contra o governo de Dollfuss iam da militância clandestina à violência terrorista. Depois da Guerra Civil, que massacrou os socialistas em fevereiro, o chanceler austríaco acelerou o processo de construção de sua própria ditadura, promulgou uma nova constituição, dissolveu o parlamento e ficou decidido que a Áustria se converteria em um Estado social cristão, baseado nas doutrinas da Igreja Católica. Mas na realidade, o regime de Dollfuss era pouquíssimo popular e devia sua sobrevivência ao apoio estrangeiro. A França, o país que mais temia o renascimento do poder alemão, apoiava Dollfuss sem questioná-lo, apesar de ele ser um ditador. A Itália de Mussolini aprovava
participou com maior entusiasmo, pois planejava converter a Áustria e a Hungria em países satélites. Em julho de 1934, sem nenhuma ordem de Hitler, os nazistas austríacos decidiram iniciar uma rebelião armada com o objetivo de depor Dollfuss. O golpe fracassou, mas o ditador Dollfuss acabou sendo assassinado pelos rebeldes. Ele foi sucedido no poder por Kurt von Schuschnigg, que, em vez de acabar com a ditadura, reforçou-a. Schuschnigg tentou restaurar a monarquia dos Habsburgo, que seria representada pelo arquiduque Otto von Habsburgo. Como a recém-formada república não despertou entusiasmo dos austríacos, Schuschnigg acreditava que somente a fidelidade à antiga dinastia Habsburgo conseguiria manter a população a favor da independência da Áustria. No entanto, foi uma decisão equivocada. A volta da monarquia despertaria apreensão em todos os outros estados sucessores que não desejavam de maneira nenhuma a restauração do Império dos Habsburgo. A proposta de Schuschnigg também contrariou a Alemanha. A volta dos Habsburgo ao trono acabaria com todas as possibilidades de uma união entre a Alemanha e a Áustria. Aí tem uma figura aqui, pessoal, de uma moto BMW, motocicleta BMW modelo R75. A velocidade é um elemento chave da tática alemã. Olha só que bacana, olha. Essa ilustração da BMW, olha. Chique demais, né? Vamos continuar. A Guerra Civil Espanhola teve consequências inesperadas sobre o país alpino. Convertidas em aliados por causa de seu apoio comum ao grupo nacionalista espanhol, Roma e Berlim começaram a articular suas políticas internacionais. Em 1937, Mussolini advertiu Schuschnigg que não devia no futuro esperar que a Itália interviesse militarmente para defender a independência austríaca. Enquanto a Áustria mal se reerguia dos estragos causados pela crise econômica, a Alemanha nazista reativara completamente sua economia. O número de simpatizantes do nazismo aumentava na Áustria, apesar da perseguição sofrida por seu partido político. Contudo, eles contavam com o apoio do Terceiro Reich. Em julho de 1936, a Alemanha e a Áustria aproximaram-se politicamente com a assinatura dos chamados Acordos de Julho. Schuschnigg comprometeu-se a aliviar a pressão sobre os nazistas austríacos. 17.000 foram libertados das prisões. Em troca, foi prometido que os nazistas deixariam de praticar atos terroristas. A Áustria reconheceu-se como Estado alemão e a Alemanha prometeu não interferir em sua política interna. As relações econômicas entre os dois países melhoraram e Schuschnigg começou a se aproximar da ala mais moderada dos nazistas austríacos, com a intenção de atraí-la para a frente patriótica. Contudo, como costumava acontecer nesse tipo de pacto, cada parte interpretou-o à sua maneira. Schuschnigg sentiu-se traído por Hitler, pois os nazistas austríacos continuaram negando sua autoridade. Já o Führer concluiu que Schuschnigg usara o tratado com a Alemanha apenas para ganhar tempo. As tensões políticas não desapareceram, ao contrário, seguiam aumentando, já que Hitler tinha cada vez mais apelo popular entre os austríacos. Em novembro de 1937, Hitler comunicou às principais autoridades militares da Alemanha sua decisão de recorrer às armas o quanto antes para concretizar o seu grande objetivo na política internacional, criar a grande Alemanha, que seria a base fundamental de uma futura expansão para o leste em busca do espaço vital. A ideia estremeceu muitos membros do alto escalão político e militar alemão. Eles estavam convencidos de que a Alemanha ainda não tinha as mínimas condições de sustentar uma guerra. Segundo os cálculos dos que não aprovavam o plano de Hitler, a Alemanha não estaria pronta para empreender uma guerra pelo menos até 1943. Argumentaram que o resultado dessa ousadia poderia ser catastrófico, já que havia grandes chances de a Alemanha ser derrotada de forma rápida e esmagadora. O Führer, porém, estava convencido da genialidade do próprio plano e acreditava piamente que, sob sua liderança, a Alemanha estava apta a conseguir seus objetivos. Os planos expostos ao alto escalão político e militar, no entanto, eram muito mais genéricos, sem detalhar como seria concretizada a expansão alemã. Esses primeiros planos não defendiam o uso do poder militar para invadir a Áustria. Ao contrário, a proposta era fazer do vizinho progressivamente um país satélite, até que ele se convertesse naturalmente ao Terceiro Reich. O primeiro objetivo militar fixado por Hitler, na verdade, era a Tchecoslováquia. A exposição de planos para uma guerra provocou uma crise na elite do governo alemão. Em protesto, o ministro da Fazenda, Hjalmar Schacht, Jalmar, espaço SCHACHT, renunciou ao cargo em novembro de 1937. No início de fevereiro de 1938, outros políticos contrários aos planos de Hitler renunciaram. O ministro de Assuntos Exteriores, Neurath, o ministro da Defesa, General Blomberg, e o comandante-em-chefe do Exército, General Fritz. Esses acontecimentos causaram agitação interna e Hitler sentiu que era o momento de exibir um grande feito para a população geral, para a população alemã. Hoje eu estou agarrando, hein?
A Áustria seria a forma mais fácil de conseguir essa popularidade. Hitler convidou o chanceler austríaco Schuschnigg para visitá-lo em sua casa nos Alpes da Baviera e pressionou-o a adotar uma política mais benevolente em relação aos nazistas austríacos. Schuschnigg pareceu ceder, tanto que, de volta a Viena, decretou uma ampla anistia para os nazistas que se encontravam presos. Chegou a admitir, inclusive, alguns líderes nazistas moderados em seu governo. Em 20 de fevereiro de 1938, no Reichstag, parlamento, Hitler afirmou que havia 10 milhões de alemães impedidos pela Conferência de Paz de Paris de se unirem ao Reich. Segundo Hitler, eles viviam em estados divididos, impedidos pelo mundo de se reconhecerem como alemães. Uma situação que não poderia mais ser tolerada. O mundo entendeu a mensagem. A Áustria e a Tchecoslováquia estavam sob a mira de Reich. Porém, ninguém poderia imaginar que a ameaça se concretizaria de forma tão rápida. Dentro de apenas 3 semanas, 6,5 milhões dos 10 milhões de alemães referidos por Hitler seriam convertidos em cidadãos do Reich. Ele lançaria a Alemanha numa empreitada extraordinária, aproveitando o momento de crise política da Áustria. Hitler dava por certo que a nova orientação política aparentemente adotada por Schuschnigg em relação aos nazistas austríacos era o suficiente para iniciar o processo de unificação entre a Alemanha e a Áustria. De fato, no famoso discurso de 20 de fevereiro, Hitler falou sobre um novo momento histórico de estreita colaboração que acabava de se abrir entre a Alemanha e a Áustria. Afirmou que uma parceria amistosa entre os dois países estava garantida para o futuro e chegou a dizer: "Gostaria de agradecer ao chanceler austríaco por seu espírito de compreensão em meu próprio nome e no de todo o povo alemão." Mas, de imediato, Schuschnigg mudou completamente o rumo de suas relações com a Alemanha. Apenas 4 dias depois do discurso de Hitler, o chanceler austríaco realizou um pronunciamento em que defendia energicamente a ideia de uma Áustria independente. E em 9 de março, convocou um plebiscito para que o povo austríaco pudesse ratificar sua posição. Um plebiscito que seria realizado já no dia 13 do mesmo mês. É óbvio que a notícia caiu como uma bomba sobre Berlim. O plebiscito de Schuschnigg nada tinha a ver com democracia. Era, na verdade, a demonstração de uma cínica e brutal manipulação. Em teoria, os austríacos deveriam responder à pergunta: você é a favor de uma Áustria livre e alemã, independente, social, cristã e unida? Entretanto, todas as cédulas foram impressas somente com a opção sim. E o que é mais grave, os eleitores deveriam escrever na cédula seu nome e endereço. De forma que, se o eleitor quisesse ignorar o sim impresso e escrever um não, ele correria o risco de ser acusado de autotraição. Além disso, os votos não seriam depositados em urnas eleitorais, mas recolhidos pelos funcionários da Frente Patriótica, o partido único do governo. Portanto, o que se pretendia era uma fraude em grande escala, uma absurda provocação à Alemanha. Hitler reagiu com violência. Se ele não tomasse uma atitude, ficaria desmoralizado diante do povo alemão. Algo inaceitável no momento em que muitos alemães se perguntavam se o regime nazista sobreviveria à crise que fizera ministros conservadores renunciarem ao governo. Assim, no dia 10 de março, às 10 da manhã, Hitler despachou aos seus comandantes a ordem de invadir a Áustria na madrugada do dia 12. Em menos de 48 horas, devia-se preparar o plano de operação, mobilizar as tropas e dar início às ações militares. Havia um plano de operação ainda em elaboração que fora esboçado para uma eventual necessidade de interferir na Áustria, caso o país persistisse na restauração dos Habsburgo em Viena. Conhecido como Plano Otto, em alusão ao arquiduque austríaco de mesmo nome, não passara da fase de estudo das circunstâncias políticas envolvidas, ou seja, tudo ainda estava por fazer. É de se entender, pois, a grande apreensão do alto escalão militar e político da Alemanha, que considerava a empreitada uma loucura. Contudo, um dos mais competentes estrategistas alemães, o coronel Erich von Manstein, foi capaz de preparar um plano de operação em apenas algumas horas. O general Fedor von Bock foi nomeado para liderar a unidade batizada como o 8º Exército, que realizaria a operação criada de última hora. A Bock ficariam subordinadas todas as divisões de infantaria na Baviera. A velocidade de ataque seria um fator essencial para a operação, sendo necessário, portanto, lançar mão de algumas das poucas divisões Panzers, ou seja, blindadas, que o exército alemão possuía. A 2ª divisão Panzer foi escolhida para a tarefa. Estacionada distante da fronteira com a Áustria, a divisão colocou-se em estado de alerta desde as 23 horas. O caráter inesperado da crise fica claro pelo fato de que nem o comandante em chefe nem a maior parte dos oficiais se encontravam em suas guarnições, porque participavam de um exercício de treinamento do Estado-Maior. A operação envolveu uma série de improvisações. Como não havia disponível um mapa militar da Áustria, a ordem foi confiscar todos os guias turísticos que houvessem em livrarias. Na
falta de veículos para transportar as tropas, a alternativa foi usar caminhões de mudança. E, surpreendentemente, a 2ª Divisão Panzer chegou à fronteira com a Áustria em menos de 24 horas. Porém, os problemas não haviam acabado. Aos 400 quilômetros de viagem, o combustível da unidade esgotou-se e não havia meios de repô-lo. Mas a determinação alemã era evidente, e Schuschnigg sabia que muitos poucos austríacos se disporiam a lutar. Na madrugada de 11 de março, ordenou uma mobilização de reservistas. A ordem, porém, foi revogada antes do final do dia, e Schuschnigg comunicou sua renúncia ao presidente da República, Wilhelm Miklas. Wilhelm, espaço Miklas. Este, contudo, negou-se a nomear como novo chanceler o líder nazista austríaco, Arthur Seyss-Inquart. ARTHUR, espaço SEYSS-INQUART, como exigiam os alemães. É revelador o fato de que nenhum político ou funcionário de outra corrente política desejasse ocupar o cargo. Assim, Seyss-Inquart foi nomeado para o posto que ocuparia por menos de 24 horas. Às 3 horas do dia 12, os primeiros destacamentos militares germânicos cruzavam a fronteira com a Áustria. Os próprios alfandegários austríacos foram os primeiros a levantar as barreiras e a saudar com entusiasmo os soldados alemães, que ficaram ligeiramente surpreendidos com a acolhida. 3 horas depois, Hitler saiu de Berlim com destino ao quartel-general de Bock, pois desejava pisar no solo austríaco o quanto antes. Às 9 da manhã, apenas 1 hora depois do previsto, a 2ª Divisão Panzer entrou na Áustria e foi em direção de Viena, parando nos postos ao longo do caminho até a cidade para reabastecer, pois não haviam recebido combustível. O general Heinz Guderian, que marchava junto com essa divisão, deixou o seguinte relato sobre a jornada até Viena. Os veteranos da Primeira Guerra Mundial foram ao nosso encontro exibindo suas condecorações no peito e saudando-nos. Os veículos eram enfeitados durante o descanso das tropas, e a população cobria os soldados de alimentos, dava apertos de mão e abraços e derramava lágrimas de alegria. Nada houve que perturbasse a união tão ardorosamente desejada por ambas as partes. Fecha aspas. De fato, a campanha militar da Wehrmacht na Áustria seguiu esse padrão. A primeira vez que as tropas alemãs cruzaram as fronteiras de um Estado independente não foi, portanto, para empreender uma Blitzkrieg, guerra relâmpago, mas para participar de uma Blumenkrieg, Batalha das Flores. Ao anoitecer do dia 12, as tropas que encabeçavam o avanço alemão entravam em Viena, onde foram aclamadas pelas massas entusiasmadas que chegariam ao delírio quando Hitler pisasse o solo de Viena. Todas as instituições, incluindo igrejas, estavam engajadas em oferecer ao Führer uma recepção digna dos grandes imperadores da dinastia dos Habsburgo. Diante dessa efusão coletiva, não se ousou criticar a invasão alemã da Áustria. No desfile militar organizado para receber Hitler, as forças armadas austríacas, que a partir de então se integrariam à Wehrmacht, W-E-H-R-M-A-C-H-T, desfilaram ao lado das tropas alemãs. As potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial limitaram-se a aceitar a anexação da Áustria como um fato inevitável, pois aconteceu com tanta rapidez que não houve tempo para esboçar a mais leve oposição. Na Alemanha, as apreensões motivadas pela grave crise política do início de fevereiro foram esquecidas rapidamente. E no plebiscito realizado para consultar se o povo alemão estava de acordo com Anschluss, a união com a Áustria, a aprovação foi absoluta. A população alemã estava convencida de que a genialidade de Hitler não tinha limites, uma vez que ele tinha realizado o que nem mesmo Otto von Bismarck havia conseguido: integrar a Áustria ao Reich. Os militares alemães, que haviam sido contrários aos planos de Hitler de invadir a Áustria, foram ridicularizados. Se o entusiasmo na Alemanha e na Áustria foi completo, ali perto, na Tchecoslováquia, onde 3,5 milhões de alemães haviam sido forçados a pertencer ao Estado com o qual não se identificavam, os acontecimentos no país vizinho provocaram uma reação fácil de entender. A população saiu às ruas para clamar por seu direito de abandonar o Estado tchecoslovaco e unir-se à Alemanha. 9 de novembro de 1938, a Noite dos Cristais Quebrados. O antissemitismo era um componente fundamental da ideologia nazista. Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos alemães questionavam-se sobre a razão de sua derrota. Os membros do Partido Nazista rotulavam os judeus como responsáveis por essa derrota. Isso não tinha bases concretas, e durante o conflito os judeus mostraram-se fiéis ao Kaiser. Porém, para muitos cidadãos alemães, era tentador aceitar essa acusação, pois culpar um elemento estrangeiro espiava-os dessa responsabilidade. Uma vez no poder, os nazistas criaram as leis de Nuremberg, de 1935, que excluíam os judeus da vida nacional. Também houve boicotes
contra os estabelecimentos comerciais de propriedade de judeus e outras medidas discriminatórias. As organizações judaicas internacionais, por sua parte, manifestaram uma oposição declarada ao Terceiro Reich. Muitos alemães acreditavam, contudo, que a demagogia antissemita se atenuaria depois que os nazistas tomassem o poder. Em 7 de novembro de 1938, Herschel Greenspan, não sei como é que se pronuncia isso, H-E-R-S-C-H-E-L, espaço espaço G-R-Y-N-S-Z-P-A-N, repetindo, H-E-R-S-C-H-E-L, espaço G-R-Y-N-S-Z-P-A-N, judeu de origem polonesa que residira na Alemanha, assassinou um diplomata alemão em Paris em protesto contra a perseguição aos judeus promovida pelo Terceiro Reich. Foi o estopim para que uma onda de violência se abatesse sobre os judeus. Na noite de 9 de novembro, um gigantesco pogrom, um ataque massivo e violento, alastrou-se por toda a Alemanha. Mais de 1,5 mil sinagogas foram destruídas ou arrasadas e cerca de 7,5 mil estabelecimentos comerciais de propriedade de judeus foram atacados e até mesmo destruídos. Ao contrário do que muitos alemães esperavam, no exercício do poder, os nazistas exacerbaram ainda mais seu antissemitismo. Um prógramo de tal envergadura não se via na Europa havia anos. Esse episódio, que ficou conhecido como a Noite dos Cristais Quebrados, era um odioso aviso do que estava por vir. Aí tem uma foto aqui. Antes da guerra, o antissemitismo teve sua mais odiosa manifestação de violência no ataque conhecido como a Noite dos Cristais. Tem uma informação destacada aqui no centro da página, escrita assim: em novembro de 1937, Hitler anunciou sua decisão de recorrer às armas para alcançar seus objetivos. Na outra página, tem uma foto com a seguinte legenda: o exército austríaco, ao juntar-se à Wehrmacht, desfila pelas ruas de Viena diante do ditador alemão. Eu nem sei se eu já mostrei essa foto. Acho que não, né? Tem tanta foto nesse livro. Vamos lá. Aí tem um mapa aqui com o seguinte título: A Formação da Grande Alemanha, de 1934 a 1939. Aí tá aqui, território alemão. Aí tem vários lugares, né? Hamburgo, Berlim, Leipzig, Dresden, Nuremberg, Stuttgart, Munique, Frankfurt, Sarre, Düsseldorf, Colônia, Bonn, Berlim, Stettin, Breslau, Königsberg. Tem muitos lugares. Eu não sei, eu não vou conseguir ler esse mapa muito bem para vocês, pessoal, mas vou mostrá-lo aqui, ó. É esse aí o mapa, ó. Tá vendo? Depois do mapa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outra informação no centro da página também está destacada. O plano de ocupação da Áustria recorreu a guias turísticos e até caminhões de mudança. Aí outra imagem. A reintegração da região lituana de Memel ao Terceiro Reich foi a última das vitórias sem derramamento de sangue. E a última foto tem a seguinte legenda: grande parte da população austríaca recebeu entusiasmada com gritos de ovação e flores as tropas alemãs que desfilavam pelas ruas de Viena. Olha o tamanho dessa foto aí. Vou tentar baixar a luz aqui. Aí, ficou melhor. É isso aí, pessoal. Fim do capítulo 8. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Até a próxima. Falou!